Uma das figuras mais importantes da história da humanidade, hoje vamos recapitular o filme chamado Napoleão. O filme começa em 1789, em plena Revolução Francesa, onde um ambicioso oficial de artilharia chamado Napoleão Bonaparte observa a rainha Maria Antonieta ser decapitada pela guilhotina. Mais tarde, ele é chamado à reunião com o comissário do exército francês Paul Barras. Aparentemente, Toulon foi tomada pelos ingleses e Napoleão tem ordens de entrar com tudo, para evitar que o inimigo continue a se expandir. Napoleão vai até o acampamento francês e percebe que as tropas não estão preparadas à altura e nem têm as melhores armas. Então ele ordenou que coletassem ferro velho para refundir morteiros mais apropriados ao seu plano. Depois disso, Napoleão entra em território inimigo para obter informações. À noite, Napoleão e suas tropas se aproximam do porto de Toulon para tomá-lo. Com as tropas posicionadas, ele ordena o ataque. As tropas inglesas são pegas de surpresa e, depois de tomar o porto, Napoleão ordena o ataque aos navios ingleses. Com isso, a frota inimiga é destruída. Pela manhã, por uma vitória tão brilhante, Napoleão é promovido a general de brigada. Barras está preocupado com a agitação entre o novo governo. Ninguém detém o poder com força, e Robespierre, um dos revolucionários mais influentes, usa a guilhotina como diversão. A maioria do conselho está insatisfeita com seus métodos, então Paul Barras ordena que o prendam. No entanto, Robespierre se mata. Em 27 de julho de 1794, o chamado fim do Reino do Terror chega ao fim, e com isso, mais de 40.000 presos foram libertados, incluindo Josefina. Enquanto isso, o eleitorado se diverte com a representação teatral da execução de Maria Antonieta. Lá, Napoleão conhece Josefina. Um dia, um menino vai até Napoleão e pede para ele devolver o sabre de seu pai, que foi executado durante a Revolução. O general vai ao arsenal, onde as lâminas de 3.000 oficiais executados estão guardadas, mas ninguém se preocupou em colocar os nomes nelas. Ao devolver o sabre ao menino, Napoleão percebe que a mãe do garoto é Josefina. Ele imediatamente a leva para tomar um café. Sem adiar o inevitável, Josefina e Napoleão imediatamente iniciam um caso de amor. Entretanto, um movimento monarquista organiza comícios pacíficos, mas como são muitos, Paul Barras pede ajuda a Napoleão, que rapidamente posiciona seus canhões e abre fogo contra os manifestantes. E algumas semanas depois, como se nada tivesse acontecido, casou-se com sua amada Josefina. Enquanto acontecia o jantar de casamento, Napoleão viu como um jovem estava flertando com sua esposa. Em 1798, Napoleão é enviado para conquistar o Egito. Graças à vantagem da artilharia, os franceses venceram sem dificuldades. Neste momento, Josefina está nos braços de um jovem cavalheiro. Quando Napoleão é informado disso, a princípio não acredita, mas depois decide desistir de tudo e voltar para casa para esclarecer a relação, mesmo que a saída seja considerada uma deserção. Em casa, ele fica irritado ao saber que sua esposa havia viajado para outra cidade. Quando ela chega, encontra suas coisas na chuva. Seu marido está claramente insatisfeito com sua fraqueza. Em seguida, ela pede perdão a ele e os dois voltam. Por ter abandonado as tropas no Egito, é óbvio que o conselho ia pedir-lhe explicações. Em resposta, ele lembra que a França está cercada por inimigos que estão prontos para invadir o país, o que significa que não estão fazendo bem o seu trabalho. Cada vez que ele volta à França, as coisas pioram. Portanto, não existe sequer uma autoridade no país. Depois disso, Napoleão organiza a renúncia dos membros do diretório, incluindo Paul Barras, chefe do diretório. Em 9 de novembro de 1799, o irmão de Napoleão, Lucien Bonaparte, propõe a criação de um consulado em vez de um diretório para repelir a agressão estrangeira. A proposta é recebida com hostilidade, acusando justamente Napoleão de tentativa de golpe. Eles até venceram o general, botando ele para correr. No entanto, os soldados leais de Napoleão o aguardam do lado de fora, cumprindo obedientemente a ordem, suprimindo o descontentamento dos políticos. Sob ameaça, a França aprova emendas à Constituição, nomeando Napoleão como primeiro cônsul. Junto com Josefina, Napoleão muda-se para Versalhes, onde organiza recepções para a nobreza e para onde traz a mãe. Com a ajuda do conselheiro Caulaincourt, ele quer se aliar ao imperador russo, Alexandre I. Paralelamente, o ministro dos Negócios Estrangeiros Talleyrand, numa recepção de gala, insinua ao embaixador austríaco, um aliado da Inglaterra, que seria melhor que aceitassem a proposta de paz de Napoleão. Ambos os países rejeitam a proposta de paz, o que faz com que Napoleão fique furioso. Ele avisa o embaixador que em breve a França, como um tumor cancerígeno,
se espalhará por toda parte. Talleyrand sugere a Napoleão que os chefes aristocráticos dos estados europeus não o veem como um igual, por isso ele pede que se torne rei por uma questão de decência. Em 2 de dezembro de 1804, Napoleão é coroado pelo próprio Papa na Catedral de Notre-Dame. Napoleão coloca a coroa na própria cabeça. A partir de agora, ele é o imperador da França e Josefina, a imperatriz. A alegria de Napoleão só é ofuscada pelo fato de Josefina, até agora, não lhe ter dado herdeiros para seu legado. Até Talleyrand sugere diretamente que todo rei ou imperador tem que ter herdeiros. Em um jantar com convidados, ele avisa à esposa que se ela não engravidar, eles se divorciarão. A conversa termina com uma briga. Em 2 de dezembro de 1805, perto da cidade de Austerlitz, os exércitos da Áustria e do Império Russo preparam-se para lutar contra os franceses. Os aliados estão confiantes na vitória sobre a França. Enquanto isso, Napoleão pessoalmente realiza o reconhecimento em uma tempestade de neve. Depois disso, ele volta para suas tropas. À noite, Napoleão é informado por um soldado de que o inimigo descobriu suas posições. Ele calmamente diz para mandar os homens descansarem. As tropas aliadas partiram na madrugada fria, aproximando-se das posições francesas em formação organizada. Mas Napoleão, com oficiais e parte das tropas, está observando da floresta, atraindo o inimigo para uma armadilha. Quando a cavalaria ataca a linha e a infantaria fica presa no combate corpo a corpo, Napoleão envia tropas do flanco para a batalha. Primeiro a infantaria e depois a sua própria cavalaria. Percebendo que cheira a derrota, as tropas aliadas batem em retirada. Mas Napoleão também previu isso, tornando-o parte do plano. Suas tropas levam o inimigo para um lago congelado, atirando de longe com rifles. Em seguida, entra em jogo a rainha da guerra, a artilharia. Rajadas de balas de canhão não destroem tanto os soldados inimigos, mas quebram o gelo sob os pés. O exército combinado da Áustria e do Império Russo fica submerso, indicando uma derrota esmagadora na batalha. Após a batalha, Napoleão recebe o imperador da Áustria, Francisco I. Napoleão observa que ele poderia derrotar todas as suas forças e fazer os sobreviventes prisioneiros, mas não o fez, demonstrando assim a sua generosidade. Voltando para casa com a vitória, Napoleão corre para os braços de Josefina, mas sua mãe anseia por netos, então ela pede que ele deite com uma concubina. Tendo criado coragem, Napoleão entra timidamente no quarto, onde a concubina o espera. Ele apaga cuidadosamente as velas e inicia o experimento. Depois de algumas semanas, sua mãe conta que a concubina engravidou. Isso significa que Josefina é a causa do problema. Ela é estéril, não ele. Mesmo não querendo, Napoleão prioriza a França com seu amor. Ele sabe que sua esposa não pode lhe dar um herdeiro. Como agora terá um bastardo, ele não tem escolha a não ser efetivar o divórcio. Na cerimônia de divórcio, o marido deve prescrever uma brecha educativa para que a esposa leve a cerimônia até o final. Josefina vai passar seus dias na propriedade Malmaison. Em 1807, Napoleão fez uma aliança com Alexandre I. Eles estavam unidos pela hostilidade mútua aos britânicos. Para fortalecer o relacionamento com os laços familiares, Napoleão perguntou ao imperador russo se uma de suas irmãs estava comprometida. Alexandre se afasta do assunto. Então, o olhar de Napoleão recai sobre Maria Luísa, filha de Francisco I, imperador da Áustria, e ela imediatamente dá à luz seu filho. O imperador não consegue conter as lágrimas ao olhar para seu herdeiro. Ele até leva o bebê para Malmaison para mostrar a Josefina. Logo, o czar Alexandre traiu Napoleão e abriu seus portos para a Inglaterra e taxou os franceses. Então, no verão de 1812, o Exército Unido da Europa, sob a liderança de Napoleão, marcha em direção a Moscou. No entanto, eles são emboscados com tiros de canhões móveis. A cavalaria é atraída para a floresta, onde a maior parte das vantagens dos cavaleiros são neutralizadas. No dia 7 de setembro de 1812, a batalha mais sangrenta de um dia, Napoleão perdeu 28 mil homens. Apesar disso, ele escreve em uma carta sobre a grande vitória, planejando continuar a ofensiva e tomar Moscou. Ele encoraja pessoalmente os soldados em marcha. Logo, o exército de Napoleão entra em Moscou, uma cidade devastada e abandonada pelos russos. Entrando na sala do trono, eles a encontram completamente abandonada. No meio da noite, o imperador é acordado por um clarão de chamas do lado de fora da janela. Os russos incendiaram a cidade para que ela não caísse nas mãos do inimigo. Então,
Napoleão decide avançar para São Petersburgo, ignorando o conselho do general de esperar o inverno na Polônia. O exército francês se estende em linha através dos intermináveis campos já cobertos pelas primeiras neves. O rigoroso clima russo deixa os soldados doentes, famintos e são forçados a comer os seus próprios cavalos. Consequentemente, Napoleão volta para a França. Dos 600 mil homens, apenas 40 mil voltaram para casa da campanha contra a Rússia. Por tais perdas, Napoleão é obrigado a abdicar do trono e é exilado na ilha de Elba, e uma pensão é concedida. Enquanto isso, Alexandre I visita Josefina, mas não para mostrar claramente o que ele fez ao exército de seu marido. A notícia desta visita enfurece Napoleão. Mais tarde, olhando para o céu, ele decide retornar à França apesar do exílio. Ele captura um navio com guardas fiéis. Ao desembarcar em sua terra natal, ele beija a areia antes de prosseguir. Ao saber do seu regresso, o rei Luís XVIII envia tropas para deter Napoleão. Ele vai até os soldados, oferecendo negociações em vez de derramamento de sangue. Eles o reconhecem como seu verdadeiro imperador, baixam as armas e se alegram. Napoleão chega a Malmaison, onde descobre que Josefina morreu de doença pouco antes de sua chegada. Em março de 1815, uma coalizão de aliados reúne um exército para repelir Napoleão com uma superioridade numérica significativa. Ele, por sua vez, planeja uma pequena guerra vitoriosa, bem perto da cidade de Waterloo. No início do verão, as forças opostas convergem para um local determinado. Napoleão não tinha pressa em atacar por causa da chuva, esperando que o solo secasse antes que os reforços prussianos chegassem às forças do Duque de Wellington e seu primeiro alvo. Embora o atirador tenha Napoleão sob a mira de uma arma, o Duque proíbe de atirar nele. O batedor relata a Napoleão que os prussianos já estão por perto. Percebendo que é perigoso atrasar, o imperador ordena o início do ataque. Os canhões disparam primeiro, causando estragos nas fileiras britânicas. Então, a infantaria vai para a batalha. Seus avanços são apoiados por rajadas de artilharia. Ao saber que os reforços percorreram mais da metade da distância, Napoleão permite a entrada da cavalaria. Os britânicos enfrentam os cavaleiros em uma formação defensiva astuta, isolando-os gradualmente. Percebendo que as coisas estão em completa desordem, Napoleão lidera pessoalmente a segunda onda do ataque, atacando junto com os cavaleiros e a infantaria. Mas quando os prussianos aparecem no flanco, ele prefere recuar com as tropas que sobraram. Mais tarde, vemos que Napoleão está sob custódia inglesa em um navio. O duque afirma que, em vez de ser fuzilado, será exilado na ilha de Santa Helena, não muito longe da África. Lá, ele escreve memórias e conta histórias para duas garotas, apresentando-se como um vencedor. Napoleão Bonaparte morreu em 5 de maio de 1821, após 6 anos de exílio em Santa Helena. Ele liderou 61 batalhas em sua carreira militar, de 1793 a 1815, mais de 3 milhões de mortos. As palavras finais dele foram: França, Exército e Josefina. Espero que tenham gostado. Até a próxima.